Eu queria que vocês vão se acomodando aí nas suas cadeiras, porque hoje tem muito de Deus aqui para a sua vida, amém? Quem crê nisso aí? Juventude linda e abençoada. Vamos lá? Vou aguardar vocês aí. Agora estamos chegando no momento da palavra, momento tão importante quanto, porém, o momento da gente receber a revelação de Deus para a nossa vida. Aí, vamos se ajustando aí. Amanhã a gente começa que horas, Cris? É do 14? 14 horas, 14h30, 14 horas, né? Amanhã. Fica atento aí para você não perder. Traga seu dinheiro do lanchinho para você fazer seu lanche. Vai ser bênção demais. Vamos. Alguém segure já suas crianças aí. Isso. Já vão segurando para não cair e não machucar, né? Então, se é seu filho, seu neto, já vai segurando aí perto de você. Não deixa correndo, não. Isso. Tem um ali que está correndo sozinho. Tem que é o pai aí, ó. A mãe. Pronto. Eu queria chamar aqui, está conosco, um pastor abençoado de Deus, tem pregado no Brasil e nas nações da terra. Tem uma família abençoada, está com seu filho também. Pastor Hernani Santos. Ó, já está aqui. Filho dele também está aqui. Ele vai apresentar provavelmente aí o Gianluca. E pastor Hernani está aqui conosco para abençoar a sua vida. Veio, não é de perto, de longe. E temos a grande bênção de tê-lo conosco essa noite, esses dias, né? Hoje e amanhã. E eu queria que você fechasse teus olhos. E eu queria orar por nós, que vamos receber a palavra. Pai, eu quero agradecer por esse tempo, por esse momento, por esses dias que o Senhor marcou para que nós fôssemos abençoados e dessemos o melhor de nós para Ti. Nós profetizamos uma juventude abençoada, cheia do Espírito Santo. Então tira de nós os comichões dos ouvidos, tira de nós as escamas dos olhos, prepara o nosso coração, nós entregamos e nos submetemos 100% à Tua vontade, para receber a Tua palavra nessa hora e sermos transformados. Faça a Tua vontade. Abençoa Teu filho, a sua família, cubra com Teu sangue, a família do pastor Hernani, neste tempo, nesta hora, em nome de Jesus, e use para Teu louvor e a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. A graça e a paz. É uma alegria muito grande poder contribuir com esse momento da igreja, ministrando e pregando sobre jovens e adolescentes. E eu tenho certeza que você está com uma expectativa muito grande para receber e também ouvir de Deus. Obrigado os vossos apóstolos pelo convite, a mim, ao pastor Jean, meu filho, e nós estamos aqui bem felizes. Antes de pregar, eu queria que você me desse um pouquinho do seu tempo e da sua atenção. Esse tempo que você vai dar agora não é para Deus, também não é para a palavra, é para mim mesmo. A gente não cobra para pregar. E é importante eu falar isso, porque quando a gente vai divulgar um livro, divulgar um material que a gente traz, a gente vê que tem pessoas que ficam inquietas e também não gostam. Mas deixa-me te explicar por que nós trazemos os livros e divulgamos e vendemos o material. Por um simples motivo: nós não temos nenhum tipo de cobrança para poder pregar. Hoje é muito difícil você ver um pregador, e cantor então nem se fala, que vai em alguma igreja e que não cobre. Mas para a gente conseguir sobreviver nessa estrada que a gente não cobra para pregar, tem igreja que dá voluntariamente, mas boa parte não dá. Para a gente conseguir sobreviver, a gente tem o que o apóstolo Paulo chamou na Bíblia de tendas para vender. Quando a igreja não subsidiava o apóstolo Paulo, ele falou, ok, beleza, foi lá e fez as tendas dele e conseguiu se virar. E ninguém na Bíblia foi reclamar que Paulo vendia tenda. Hoje a gente vende livro, vende Bíblia, e tem gente que reclama que a gente vende livro e vende Bíblia, e nem é tenda. Então me dá esse tempinho seu,
seu, de presente, para eu poder falar do nosso material. Eu trouxe ali eu sou escritor de 22 livros. E nesses 22 livros, 2 livros são best-seller. Eu estou vendo que tem muitas adolescentes e crianças aqui. Eu tenho inclusive um livro que se chama Precioso Espírito Santo. Ensine seu filho a respeitar e a receber o Espírito Santo. Esse livro é feito para essa faixa etária de idade mesmo, para os pais lerem para os filhos e os pais esperarem seus filhos serem batizados com o Espírito Santo. E tem acontecido muito. Esse livro não veio. O livro que eu trouxe aqui, quando a gente traz a nossa Bíblia, eu não consigo trazer vários livros, porque só a Bíblia já ocupa um espaço de 5 livros, né? Então a gente tem que trazer a Bíblia e no máximo um livro. E eu tenho ali na saída um livro que nós temos 2 best-sellers e esse livro é um best-seller. Esse livro eu levei 1 ano e meio para escrever. Foram 170 livros lidos. Como tese, isso é chamado de bibliografia, que é quando você estuda vários livros para fazer o seu livro. Então eu li 170 livros para poder concluir esse livro, né? Foram 1.800 artigos estudados, mais de 3.000 vídeos assistidos, mais de 5.000 pesquisas. Só para te ter uma ideia do que livro nós estamos falando. Eu estou falando de um livro de 400 páginas com um conteúdo bombástico, explosivo. O nome do livro é Anjos e Demônios, a realidade do reino espiritual. Esse livro eu abordo todos os temas bíblicos concernentes à batalha espiritual. Por exemplo, tem gente que não sabe, mas você sabia que tem na Bíblia um profeta chamado Micaías? E Micaías, ele foi trazer uma palavra profética para Acabe, e ele disse assim para Acabe: eis que eu vi essa noite o Senhor assentado no trono, à sua esquerda espíritos e à sua direita anjos. Então quer dizer que a esquerda era demônios. E Deus estava indignado com o rei Acabe. E Deus falou para Micaías. Micaías teve essa visão. Deus pegou nessa assembleia de anjos no céu e disse: quem vai descer e matar Acabe? Olha a pergunta de Deus para os anjos e também para os demônios: quem vai dar fim à vida de Acabe? Diz que um demônio levantou, está lá no texto bíblico, e disse assim para Deus: Senhor, o demônio disse para Deus, o anjo caído: Senhor, eu vou descer e vou tirar a vida de Acabe. E aí Deus pergunta para o demônio: como é que você pensa em fazer isso? E o demônio olha para Deus e diz: eu vou descer, serei um espírito de mentira e de engano na boca dos profetas. E Acabe, acreditando, vai fazer o que os profetas mandam, e ele vai morrer. E sabe, gente, foi exatamente o que aconteceu com Acabe. Os profetas disseram: pode ir para a guerra que você vai ganhar, assim diz o Senhor. E Acabe foi para a guerra e morreu na guerra. Que coisa, não? Olha que texto poderoso. Esse texto está na Bíblia. Por exemplo, você já viu aquele texto na Bíblia que Saul consulta uma feiticeira para tentar falar com o profeta Samuel? Quem já viu esse texto na Bíblia? Ok. Olha que coisa interessante sobre esse texto. Tem autores, teólogos que afirmam que realmente subiu do abismo o profeta Samuel. Mas não é possível. Sabe por que não é possível? Porque olha que interessante. A feiticeira consultada, quando Saul pergunta para ela: o que você vê? Ela disse: vejo um velho envolto numa capa. Olha o que diz o texto bíblico. Diz o texto que a mulher dizia para Saul quem que ela estava vendo.
E olha o que diz assim, ó: entendendo Saul que era Samuel. Olha que coisa, que armadilha. Em nenhum momento a Bíblia diz que era Samuel. A Bíblia diz que Saul pensou que era Samuel. Então, se não era Samuel, era quem? Um demônio. A Bíblia diz que eles facilmente se transformam em anjo de luz para enganar o povo. Então era um demônio, um espírito de engano, disfarçado do corpo e da personificação do profeta Samuel para enganar o rei Saul, e conseguiu. Tanto que tudo que aquele suposto Samuel profetizou deu errado, completamente equivocado. Texto poderoso esse também para a gente examinar. Um outro texto de Gênesis 6, vocês se lembram? Que os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram bonitas. E então esses filhos de Deus tomou para si esposas. Gênesis 6 diz assim: e essas esposas ficaram grávidas dos filhos de Deus e geraram gigantes de até 4 metros, 5 metros de altura. Aí a pergunta teológica é: quem são os filhos de Deus? Tem gente que diz que esses filhos de Deus eram descendentes de Sete, um dos filhos de Adão. Mas você sabe que isso não é possível. Sabe por que não é possível? Te explico o motivo. Porque só entraram 8 na arca. E os 8 eram descendentes de quem? De Sete. Se todos os descendentes de Sete fossem filhos de Deus, não precisaria de uma arca. Haveriam milhares e milhares. Só teve 8 filhos de Sete. Será que Deus matou gente justa? Gente santa? Por que diz a Bíblia que toda a imaginação da alma do homem era má, mas Deus reservou Noé e a sua família? E os outros? Não eram filhos de Sete. Então quem eram eles? Aí tem a outra linha de pensamento que diz que sim, o Velho Testamento inteiro, os anjos, os homens não são chamados de filhos de Deus. O termo filho de Deus a homens é só no Novo Testamento, quando o homem nasce de novo. Mas quem são esses filhos de Deus? De acordo com os escriturários do Velho Testamento, por exemplo, Jó no capítulo 1, versículo 2, Jó no capítulo 6, versículo 1, chama, Jó no 38, chama os anjos de filhos de Deus. Mas pastor, então, aquele lá de que anjos então viu as mulheres e gerou gigantes, então foram anjos, mas é possível? Pastor, não é possível, porque a Bíblia diz que os anjos não podem, porque eles não fazem filhos, não se casam. Não, a Bíblia não diz assim. Jesus disse o seguinte: no céu seremos como os anjos do céu. Aonde? Do céu. Mas nós temos na Bíblia anjos com roupa de homens. O que você acha? Tem? Comenta aqui embaixo. Tem ou não tem? Onde na Bíblia anjos se vestiram de homens? Sodoma e Gomorra. Onde mais anjos se vestiram de homens, anjos se vestiram de homens? Na tenda de Abraão. Onde mais? Quando lutou com Jacó, por muitas vezes. Outra coisa, para você entender, você encontra na Bíblia ser celestial gerando bebê em ser da terra? Encontra na Bíblia? Você já viu na Bíblia alguma vez isso? Um ser do céu gerando uma criança que passa a ser híbrida. Essa criança passa a ser do céu e passa a ser da terra. Você já viu isso na Bíblia? Em alguma vez? Quando você viu? Você já leu isso na Bíblia, só está esquecendo. Quem gerou Jesus e Maria? E Jesus era da onde? E também? Então pronto, então é possível. A gente se esquece deste fato. Agora, sobre esse pequeno dado, se é um anjo, se é um descendente de Sete, o livro é um livro completamente acadêmico, ele é para aprender mesmo, ele não tem nenhuma intenção de você compor aqui um assunto teológico, ele é um livro acadêmico. Inclusive, para os estudiosos aí, alguém me perguntou, mas por que a capa do livro se parece com os livros de Dan Brown? Foi intencional. Os livros de Dan Brown desviaram uma geração inteira de jovens. O livro Anjos e Demônios,
Inferno, o Código da Vinci. Esse livro aqui, ele tem entrado nas universidades com tudo, meu irmão. E é maravilhoso. O meu médico era kardecista. E ele viu que eu tenho livros. Ele falou: Senhor Hernani, eu vi que você tem um livro assim sobre espíritos. Falei: eu tenho um livro sobre espíritos. Você podia me dar um? Eu dei o livro para ele. Ele não demorou 1 semana e meia para ler o livro inteiro. Sabe onde ele foi parar? Na igreja, irmão. Agora deixa eu te falar um negócio. O livro é muito forte, viu? Quem pode ler o livro? Todo mundo maduro espiritualmente. Tá bom? Agora, só tem um detalhe. Esse livro está aqui, ele não está aqui para venda. O livro Anjos e Demônios não será vendido. Ele é um plus, um brinde. E um brinde do quê? Irmãos, eu todos os anos vou na Europa e a gente visita museus dos avivalistas, dos evangelistas, dos reformados, e todo ano eu vou no museu de John Wesley. Até recebi agora recente a seguinte notícia, que o museu está funcionando de uma maneira menos, mas está funcionando. Mas na época que eu fui, há uns 7 anos atrás, eu ali olhando todas as peças do museu de John Wesley, e o Wesley é o maior avivalista da história, o maior evangelista da história, o maior em obras também. Para você ter a noção do tamanho de John Wesley, pensa comigo, Billy Graham é o maior avivalista contemporâneo que a gente conhece. E Billy Graham ganhou mais de 5 milhões de almas para Jesus. Porém, Billy Graham, ele viajava de barco, ele viajava de avião, ele viajava de carro, ele não viajava de cavalo mais. Billy Graham também era um radialista famoso na América. Então, quando ele começou a pregar, a América inteira sabia que era Billy Graham, porque o programa dele pegava na América inteira. Billy Graham, com toda essa estrutura, ganha 5 milhões de almas para Jesus. Imagina você, Wesley, em 1700, ele tinha só uma coisa, só o cavalo. Ele não tinha rádio, ele não tinha periódicos, folhetos, só o cavalo. E ele ganhou 5 milhões de almas. Aí você entende. Imagina você, eu consigo imaginar Jesus nos montes e aquela multidão ouvindo ele. Pois é, Wesley tinha que se reunir nas praças gigantescas, ele tinha que se reunir no cemitério, onde tinha espaço. Então ele tinha que subir em cima de árvore para poder pregar, para a voz ecoar, e era assim que eles pregavam sem microfone. E aí ele alcança isso. Então, para mim, é a maior influência histórica que um servo de Deus pode ter é John Wesley. E eu vou no museu dele. Daqui um pouco chega a curadora do meu lado e diz assim: o senhor gosta muito de Wesley, né? Eu falei: sim. Ela falou assim: tá vendo tudo isso aqui, ó, vai acabar. Eles não tinham patrocínio para manter o museu aberto, as pessoas não faziam mais visitas, então dizia que ia acabar. Eu acho que eu descobri há pouco que o museu ainda está aberto, então teve patrocínio, que bom, mas estava acabando. Ela falou: tá vendo aquelas caixas que estão ali? Todas aquelas caixas, eu que estou enchendo aquelas caixas, e vai tudo para o porão, vai sumir com as traças, e tudo isso será jogado fora. Eu fiquei triste. Ela olhou para mim, gostou da minha cara, ela foi lá e abriu uma redoma de vidro que ficava no meio do museu. E lá dentro desse museu tinha uma Bíblia. Essa Bíblia era a Bíblia que Wesley comentou. Escuta bem, presta atenção. Wesley colou folha branca com capítulo, folha branca com capítulo. Era um costume que fazia antigamente. Porque neste ano que ele preparou a Bíblia, e a Bíblia que ele foi comentar era a Bíblia King James 0. Quer dizer, uma King James sem nenhuma atualização.
King James, 0. King James é de 1340, lançado em 1540, lançado em 1600. E o Wesley começou a comentar. Ele se amarrava no cavalo e comentava a Bíblia. Ele amarrava para não cair e comentava a Bíblia. Só que essa Bíblia, ela nunca foi lançada. O Wesley morreu e a Bíblia estava lá pronta. Então ela virou peça de museu. Gente, dá para você imaginar o preço dessa peça? Nunca ninguém lançou essa Bíblia. Ela era uma raridade. Rara, estava lá essa Bíblia. Ninguém nunca teve essa Bíblia. Ele nunca lançou. Só comentou o próprio punho. A mulher foi lá e abriu. E lá estava a Bíblia. Ela olhou para mim e disse: toma. Eu falei: oi? Toma, é sua. A minha esposa pergunta: mas você pode fazer isso? Ela o quê? Dar isso para a gente? Ela disse: posso. Se eu posso jogar na caixa e no porão, eu posso te dar. E eu vim para casa com essa Bíblia, gente, uma peça rara de museu. Não só com ela, eu vim com livros e outras coisas, mas eu vim orando a Deus para ver o que eu ia fazer. E aí nós definimos que nós iríamos traduzir a Bíblia para o português, traduzir os comentários de Wesley, que não existe em lugar nenhum do mundo. Oi, pastor, eu tenho uma Bíblia aqui. Ontem tinha uma irmã teimando comigo. Não, eu tenho uma Bíblia que o Spurgeon comentou a Bíblia. Spurgeon nunca comentou Bíblia nenhuma, e nem o Wesley. Não, o Wesley comentou, Spurgeon não. Mas tem gente que pegou, o que eles fazem? Tem 5.000 sermão de Spurgeon na internet, 7.000 sermão de Wesley na internet. O que as pessoas fazem? Eu podia fazer isso. Vou lá, pego o sermão e põe dentro da Bíblia. Mas não é uma Bíblia comentada, capítulo por capítulo. São estudos. Aí isso tem. Agora, Bíblia comentada, comentários de Wesley, essa aqui. Spurgeon não tem. A de Wesley é essa. É a única no mundo. Não tem nos Estados Unidos. Não tem no Brasil. Irmão, nós lançamos essa Bíblia. Ela ficou pronta. Até as características do museu. O texto dela é o texto mais fiel, porque a Bíblia King James é a primeira Bíblia contemporânea da história. Antes era só latina vulgata da Igreja Católica. A King James é a primeira Bíblia a ser lançada saindo do viés católico. Todas as outras vêm a partir da King James. Só que não é qualquer King James. Tem que ser a King James, a gente brinca, King James puro sangue. Por quê? Porque aí eu fiz uma pesquisa, irmão. Pode preparar aí a pesquisa. Para te provar que a gente tem a melhor Bíblia do mundo. Sério, pastor? Seríssimo. Se você levar essa Bíblia, ponha para mim a pesquisa, por favor. Se você levar essa Bíblia, saiba que você está de posse da Bíblia mais pura e a melhor Bíblia do mundo. Fui pregar numa igreja, uma menina escreveu no comentário: o pastor Hernani é uma bênção, mas ele vai vir aqui dizer que a melhor Bíblia do mundo é a dele. E aí eu comentei no post dela: sim, é. Por que é a melhor Bíblia do mundo? Não sou eu que digo, vamos ver? Eu perguntei para o chat: qual é a melhor Bíblia do mundo? Eu fiz essa mesma pesquisa também no Google. O Google respondeu a mesma coisa, só que com 3 linhas. O chat faz uma tese, né? E quando o chat não está bêbado e não delira, é bom. Olha o que o chat respondeu: a melhor Bíblia do mundo é aquela que, número 1, preserva fielmente os textos do grego e do hebraico. Só tem uma Bíblia que ela não saiu do grego e do hebraico. As outras ficam transitando com latim. Latim é uma Bíblia católica. Segundo, a melhor Bíblia do mundo usa tradução literal. Por quê? Porque tem 2 maneiras de traduzir uma Bíblia. Uma é traduzir literalmente. A é A, B é B. Tradução literal. Traduzir
a palavra, a outra traduz a ideia. Abre um versículo e traduz a ideia do versículo. Isso não é traduzir literalmente. Por isso que às vezes vem textos diferentes em algumas Bíblias. Terceiro, a melhor Bíblia do mundo não omite nem suaviza doutrinas bíblicas. Tem Bíblia aí no colo de vocês que a palavra pecado é falha. Quem tem falha é minha filha de 10 anos. Adulto faz é pecar mesmo. Que falha? Pecar é pecar, falha é falha. Pecado leva para o inferno, falha não. Então, pecado, inferno. Aí vão suavizando para não assustar. Bíblia. Quarto, a melhor Bíblia do mundo é confiável para estudo, pregação e doutrina. Agora, olha a resposta. Com base nos critérios acima, a melhor Bíblia do mundo é a Bíblia, e detalhe, em inglês. Por que tem que ter esse detalhe? Porque a hora que sai do inglês começa a mudar. Só que nesse caso, a nossa King James, ela foi traduzida desse modelo, porque eles não deixavam fazer de outro. Então nós tivemos que traduzir palavra por palavra. A gente foi 6 anos de trabalho. Palavra por palavra. Então, vamos lá. É uma Bíblia importada, é uma Bíblia considerada Bíblia grande de estudo e rara. Nossa editora não foi feita para esse tamanho de projeto. Isso aqui é muito caro para fazer. É 9% por Bíblia vendida. Só que isso não é pago quando vende, é pago quando está na produção. Faz um cálculo, irmão, é só milagre a gente conseguir fazer essa Bíblia. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter essa Bíblia. Vou te dar uma dica, guarda, porque é rara. Guarda, a capa dela é 5 vezes mais forte, enrijecida, para aguentar o tempo. Ficar para os seus filhos, para os seus netos, porque isso aqui é uma Bíblia raríssima. E linda, maravilhosa. Tem ela na versão marrom e tem ela na versão preta. Quando terminar o culto, você adquire a sua Bíblia e na aquisição da Bíblia, você ganha o livro. Só esse livro aqui nas livrarias, aeroportos, é mais de R$100. Só o livro, para te ter uma ideia. Uma Bíblia grande no Brasil de estudo, tem Bíblia Hoffman, R$400. Tem Bíblia grande de estudo aí, 250, R$300. E você não ganha esse livro aqui de estudo também, tá? Mas vai lá, adquira. E tem pouquíssimo, gente. Eu sei que parece-me que tem 40 Bíblias, tá? Como a gente trouxe no avião, a gente não conseguiu trazer mais. Só 40 Bíblias. Mas vai lá, adquira a sua, 3 vezes no cartão. Vai, briga lá pela sua Bíblia, dá tiro, dá facada, puxa cabelo, morde, belisca. Mas não fique sem sua Bíblia. Irmãos, eu quero falar acerca do Espírito Santo. E aí eu quero inicialmente lhe fazer uma pergunta. Quem aqui ama efusivamente o Espírito Santo? Levanta a mão. Mas outra pergunta. Quem é o Espírito Santo para você? Porque essa pergunta pode parecer bobinha, pode parecer pergunta de 5ª série, mas não é. Existe um detalhe na nossa teologia que precisam ser realinhados. Primeiro, é o fato de compreender em todos os detalhes quem é o Espírito Santo. Ele é o quê? Uma força, uma energia? Quem que ele é? Para você. Segundo, adorar, cultuar a pessoa do Espírito Santo. Sabe que o Espírito Santo é a pessoa mais mal compreendida na teologia. Ninguém tem receio nenhum de adorar a Cristo. Ninguém tem receio nenhum de adorar a Deus. Mas muita gente, a gente conversa, não entendem muito bem esse culto e essa adoração ao Espírito Santo. Então, presta atenção. Uma menininha chegou para minha filha tem 10 anos, eu sou um avô adolescente.
eu descobri isso esses dias na internet, que se você é avô aos 40 e poucos anos, é chamado de avô adolescente. Você vê que coisa, sou um avô adolescente, um avô de 45 anos. Eu tenho uma netinha de 4 meses, um filho de 23 que é pastor. Então, uma menina chegou na minha filha, de 10 anos, e falou assim: me explica, Isa, como é que o Espírito Santo é uma pessoa, se ele é um espírito? Uma boa pergunta. Na cabeça da menina, pessoa é quem ocupa espaço. Na cabeça da menina, pessoa é quem senta na cadeira. Na cabeça da menina, pessoa é quem tem dedo, boca, nariz e olhos. E aí ela olhou para minha filha e disse: se o Espírito Santo é uma pessoa, como é que ele pode ser espírito? E como é que ele é espírito e ao mesmo tempo ser uma pessoa? Na cabeça dela, espírito é um fantasma, um sopro, alguma coisa. A resposta que a minha filha deu para a coleguinha: quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, não é porque ele tem dedos, mãos, não é porque ele senta e ocupa um lugar, é porque ele é um ser pessoal. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é alguém, e a maneira com que nós interpretamos o Espírito Santo como alguém, é porque todas as vezes que nós vamos ouvir sobre o Espírito Santo na Bíblia, apontam para 3 regras básicas do nosso português. Regra número 1, para ser uma pessoa, o pronome é pessoal. Regra número 2, para ser uma pessoa, o sufixo tem que ser feminino ou masculino. Sufixo, gênero. Regra número 3, para ser uma pessoa tem que ter um artigo definido, é o ou a. Não é os e as, é o ou a. E toda vez que a Bíblia vai falar do Espírito Santo, essas 3 regras estão ali. Por exemplo, Gênesis no capítulo 1, no versículo 1, no princípio criou Deus. Quando eu leio isso, as pessoas perguntam: o termo Deus é sufixo? Não. O termo Deus dito aqui na Bíblia é genérico, porque o termo Deus mencionado aqui na Bíblia é o termo do hebraico para Elohim. Presta atenção. Anjo é Shamarrim. Deus é Elohim. E a palavra Elohim, é plural de majestade. Quer dizer que toda vez que você lê na Bíblia o termo Deus, ou Yahweh, ou Yahvé, ou a palavra Deus, o tétrade, né? Yud, He, Vav, He. A palavra que você encontra ali pode ser Pai, pode ser Filho e pode ser o Espírito Santo, ou pode ser Pai, Filho e Espírito Santo. Então você pega o texto: no princípio criou Elohim. Quem criou? Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso a palavra é genérica. Deus é um termo genérico. Deus não é nome, Deus não é sufixo, Deus não é pronome, Deus é genérico. Mas, no versículo 2, Gênesis 1, no versículo 2, nós temos a primeira pessoa da divindade a aparecer na Bíblia. A terra era sem forma e vazia. Só nesse termo nós temos as 3 regras. E o Espírito. Repita isso. De novo. Esse e o, eu vou ficar só nisso aqui, ó. E o, artigo. Qual artigo nós temos aqui? E o, definido. Segundo, e o, qual sufixo nós temos aqui? Masculino, não é I-A, é I-O. Número 3, e o, pronome não é uma coisa, é I-O, não é uma coisa. Só nesse texto mostra que nós temos ali, ó, um artigo definido, sufixo masculino. Não estou dizendo que o Espírito Santo é homem,
Estou dizendo que o sufixo, por exemplo, tem a baleia, que o sufixo é feminino, mas tem baleia macho, e tem o tubarão, que o sufixo é masculino, mas tem tubarão fêmea, a tubarão. O sufixo muda, mas não o gênero. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: o Espírito Santo é do sufixo masculino. E eu estou usando o termo sufixo porque eu não gosto da palavra gênero, por questões óbvias. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: quando você lê na Bíblia, presta atenção, os nomes dados ao Espírito Santo: o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito de Jesus. Esses são os nomes dados ao Espírito Santo na Bíblia. Toda vez que você ouvir termos na Bíblia dados a Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito e etc., só há um Senhor. A Bíblia diz que só há uma fé, só há um batismo e um só. E esse Espírito, tão falado no Velho Testamento, ele é o Espírito Santo. Aí a gente olha e para e faz. Então vamos ver. Se você entender que todos esses termos é o mesmo Espírito Santo de toda a Bíblia, nós vamos aprender uma coisa muito poderosa. Número 1, ele gerou o mundo sobre as águas. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem gerou o mundo? O Espírito Santo gerou o mundo sobre as águas. E esse termo de gerar, através de pairar, a palavra pairar ali é chocar. É a ideia da galinha jogar o ovo para debaixo dela e prover luz, vida e calor. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Maria, e ele teve o mesmo feito que ele fez quando gerou o mundo. Ele pairou sobre Maria e gerou Jesus em Maria. A Bíblia também afirma que ele paira sobre nós e gera Jesus em nós. Agora preste bastante atenção nisso. Você, como um salvo, um cristão, você tem a obrigação de conhecer o Espírito Santo. E por que eu lhe afirmo isso? Preste atenção. Jesus Cristo afirmou que após a sua partida, o Espírito Santo deveria ser sua prioridade. Vou dizer de novo. Após Jesus subir ao céu, o Espírito Santo deveria ser nossa prioridade. O Espírito Santo é o Espírito dos profetas. O Espírito Santo é o Espírito da profecia. O Espírito Santo é o Espírito da visão, da revelação e da visitação. O Espírito Santo é o Espírito das Escrituras. O Espírito Santo arrebatou Enoque, arrebatou Moisés, arrebatou Elias, arrebatou Jesus, arrebatou João, e é ele que vai levar a igreja. Deixa eu te falar, Jesus não precisou de anjo, mas ele dependeu do Espírito Santo. Como é que pode ter crente hoje sem intimidade com o Espírito Santo? Se Jesus precisou do Espírito Santo, se Jesus dependeu do Espírito Santo, como que nós vamos desprezar esse fato? Tem igreja aí que, se o Espírito Santo for embora, eles nem vão perceber. Então, quem é o Espírito Santo? Número 1, Deus. E você tem que tratá-lo como sendo Deus. O Espírito Santo é Deus, 100% Deus, coexistente, co-criador do mundo. Ele é Senhor, ele é Deus e digno de adoração. Número 2, quem é o Espírito Santo?
uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo. Agora, eu vou começar um negócio aqui, preste bastante atenção para você entender. E o texto é Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 6. Vou usar 2 textos de Paulo aqui, para a gente analisar sobre o Espírito Santo. Efésios 4 e no versículo 6. Começa assim, ó. Um só Deus e Pai de todos. Quantos? Quantos? Então, Deus é um só Deus e Pai de todos. Mas agora vamos identificar qual é a obra do Pai, qual é a obra do Filho, qual é a obra do Espírito Santo. O Paulo diz assim, ó, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, o qual é por todos e o qual é em todos. Fica fácil identificar o feito aqui. Quem é Deus sobre todos na Bíblia? Responda. Dá a sua resposta, nem que você erre, vai lá. Quem é Deus sobre todos? O Pai. Quem falou o Pai acertou. O Pai é Deus sobre todos. E se o Pai é Deus sobre todos, quem seria Deus por todos? Quem morreu por todos? Quem curou a todos? Quem advoga por todos? Então, quem é Deus por todos? Agora ficou mais fácil. Se o Pai é Deus sobre todos, e o Filho é Deus por todos, quem é Deus em todos? Agora você vai perceber que dentro da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, só um tem a responsabilidade em estar dentro de você. Porque estar dentro de você, lhe capacitar, lhe fornecer dons, lhe batizar, lhe trazer graça e poder, é uma obra do ministério do Espírito Santo. Você quer ver um outro texto para ficar um pouquinho mais claro? 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, eu não sei qual a versão que está aqui. É a ACF. Então, no 13 e 13. 2 de Paulo aos Coríntios, 13 e 13. 14. Verso 14. Presta atenção. Esse é um texto que a gente usa muito no final dos cultos. Mas esse texto é revelador. Você vai lembrar do último texto de Paulo. Deus sobre todos, Pai. Deus por todos, Filho. Deus em todos, Espírito Santo. Agora, gente, olha o tamanho da obra do Espírito Santo. Para Deus agir na sua vida, nunca é de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. A religião tem uma santidade de fora para dentro, mas o cristianismo tem uma santidade de dentro para fora. Porque o Espírito Santo não mora nos seus dedos, na sua carne, nos seus cabelos. Ele não mora no seu corpo. Ele também não mora na sua alma. Ele mora no seu espírito. Por isso que o espírito seu na Bíblia, ele é independente da alma e do corpo. Ele opera independentemente. Tanto que o espírito luta com a carne e com a alma. Tamanha independência do seu espírito. Eles brigam. Agora, vamos ler esse texto. Diz assim, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção no texto. O amor de Deus, o Pai. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Olha que coisa fácil. Vamos lá. Olhando esse texto aqui, qual seria o ministério de Jesus Cristo? Olha e responda. Está escrito. Qual que é? Graça. Se o ministério de Jesus é a graça, qual é nesse texto o ministério do Pai? O amor. Então, de acordo com você, a graça é o ministério de Jesus e o amor é o ministério do Pai.
Se graça é ministério de Jesus e amor o ministério do Pai, qual é o ministério do Espírito Santo? Aqui vai o X da questão. A palavra comunhão, as 3 palavras mencionadas aqui, é a única que não tem somente um significado. A palavra comunhão aqui do grego é a palavra koinonia. E koinonia possui 3 significados. Número 1, amizade. Número 2, intimidade. E número 3, comunhão. Agora, olha o que você está lendo aqui, ó. A amizade, a parceria e a comunhão. A amizade, intimidade e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Por isso que tem Bíblia que essa palavra comunhão é uma, tem outra que fala parceria, tem outra que fala... Sabe por quê? Olha para mim. De acordo com esse texto, o papel de interação com a gente é do Espírito Santo. Significa o seguinte, que quem constrói sua comunhão com Deus é o Espírito Santo. E significa que a comunhão com Deus que nós temos é feita, construída e administrada pelo Espírito Santo. Então isso significa que se você não tem intimidade com o Espírito Santo, você não tem intimidade com Deus, pois a intimidade parte do Espírito Santo. Você pode ter uma religião, você pode ter uma fé religiosa, uma experiência religiosa, cantar, dançar, rir e pular, mas você não tem uma experiência de fato com Deus, porque o idealizador, o produtor de experiência é o Espírito Santo. As revelações vêm dele, as visões vêm dele, as visitações vêm dele. Tu não sabe orar, ele te ensina a orar, ele pega a sua oração e leva, ele que traz a resposta da oração. Nós não temos capacidade em nós, nem de amarmos a Deus por nós mesmos. Como é que você sabe que você está sem comunhão com Deus? Quando tu está sem comunhão com o Espírito Santo. Porque está escrito, vou te explicar. Ó, qual é a diferença do ministério de Jesus e do Espírito Santo? Vamos lá. Jesus é a revelação de Deus para o não crente. A Bíblia diz que ele veio para as ovelhas perdidas. Ele veio para morrer pelo mundo. Ele veio para aqueles que se haviam perdidos. Ele veio dar vida para os pecadores. Esse é o ministério de Jesus. E a Bíblia está tudo bem. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que no passado Deus falava de várias maneiras através dos profetas. Agora ele fala através do seu Filho. Então, para ser salvo, tem que passar por Jesus. Acabou. A salvação, ela vem através de Cristo. Mas Jesus deixou claro uma coisa: depois de salvo, você deve priorizar o Espírito Santo, porque é Ele que vai conduzir você a uma vida espiritual, de comunhão, de oração, de santidade, de vida com Deus, de amor pelo Senhor, de paixão pelo Senhor, de culto racional, porém vivo, porque tem culto racional que não é vivo. Agora, o que Paulo está nos dizendo é o seguinte: a comunhão com Deus nasce da comunhão com o Espírito Santo. Tá tudo bem aí? Tá falando. Você quer ver uma coisa? Vou te mostrar. Quem aqui ama a Deus? Tu ama a Deus? Você está certo disso que eu perguntei? Deixa eu te fazer outra pergunta. Se amar a Deus fosse tão fácil assim, Pedro não teria negado 3 vezes na mesma pergunta. Pior, se amar a Deus fosse fácil assim, não teria mandamentos para amar e maldição para quem não ama. Paulo diz:
todo aquele que não ama o Senhor seja considerado maldito. Vamos lá. O Novo Testamento, ele sublinha o Velho Testamento e resume ele. Mas deixa eu te explicar que aqui tem uma pegadinha. Tem gente que diz que os 10 mandamentos foram extintos pela fala de Jesus, que Jesus disse: e a lei se resume a amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Presta atenção na fala de Jesus, se resume. Não é, ela não está extinta. Por que ela não está extinta? Vamos lá. Os 10 mandamentos têm um esqueleto muito interessante. 4 mandamentos são relacionados à pessoa de Deus. 6 mandamentos são relacionados à pessoa do homem. Olha que coisa interessante. Os 10 mandamentos são uma cruz. Eles são vertical, porque eles falam do nosso relacionamento com Deus. E eles são horizontal, porque eles falam do nosso relacionamento com o próximo. Tu quer ver? Todos os 10 mandamentos resumidos é amar o próximo como a ti mesmo,